né, presente, aos pais que estão conosco, né, nessa live. Que Deus abençoe, Deus renove as vossas forças, né, o vosso ânimo para seguir em frente, né? Aleluia. A palavra de Deus no Evangelho de João, João 14, versículo 18. É muito propício nós falarmos, embasarmos a nossa mensagem nesta noite em João 14, porque João, ele está ali falando e diz assim: não deixarei órfãos, voltarei para vocês. Não deixarei órfãos, mas voltarei para vocês. Nós louvamos e bendizemos ao teu nome, ó Pai querido. Nós te agradecemos pelo teu projeto de vida, Senhor, revelado a nós através da pessoa de Jesus, o Filho amado que veio a este mundo para, Senhor amado, ali, Senhor maravilhoso, no Calvário, Senhor, morrer, Pai querido, para, Senhor amado, perdoar os nossos pecados, mas ressurgiu no terceiro dia para nos dar vida e vida eterna, e hoje está à destra do Pai intercedendo por nós. Senhor maravilhoso, e que nesta noite, que neste tempo, Pai maravilhoso, temos nos refugiado, Senhor amado, no Senhor, e pedimos que o Senhor venha ministrar aos nossos corações, que o Senhor venha falar às nossas vidas, que o Senhor venha animar o nosso espírito, a nossa alma, Senhor amado, ministrar as nossas emoções, trazer libertação, Pai querido, ao cativo, trazer cura ao enfermo, Senhor amado, trazer vigor, paz e alegria, Senhor amado, aquele que está cansado, desanimado, abatido, que o Senhor ministre a sua vontade. Assim oramos em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Glória a Deus, queridos, amém? Nesta noite eu quero falar com você alguns princípios que João, ele fala e ele nos mostra a importância dessa paternidade que Deus, desde o início na humanidade, Deus ele se revelou como Pai. E muito mais quando Jesus Cristo inicia o seu ministério, porque Jesus Cristo ele vem para revelar o Pai, revelar esta pessoa tão importante na vida de um filho, tão importante, um referencial, aquele que se torna referencial, aquele que se torna, amigo, aquele que se torna ajudador, aquele que se torna incentivador, aquele que se torna, a pessoa que traz a direção, traz a correção, traz a ajuda, traz o crescimento, traz a maturidade. E Deus, meus irmãos, ele nunca se ausentou desta condição de enfatizar e mostrar aos homens, que cada um de nós podemos nos achegar a Ele através de Jesus e encontrar um Pai presente. Um Pai presente, um Pai para todo momento. Um Pai que estará em todos os momentos, porque a palavra de Deus nos diz: eis que estou convosco todos os dias. E aqui o texto que nós iniciamos lendo diz: não os deixarei órfãos. Não é que Ele criou, não é que Ele nos formou e nos largou, nos deixou, ou porque você já é maior, como a concepção, quando alguém sai da sua infância, vai para a adolescência, está esperando completar 18 anos, porque acha que ao completar 18 anos vai ter a liberdade, e não vai mais precisar desta pessoa, desta ajuda, deste auxílio. Mas é uma inverdade, porque eu creio que cada um de nós, aqueles que ainda têm os seus pais presentes, ou aqueles que conviveram com seus pais, até sabe da importância desta pessoa. E Jesus enfatizou isso. Por isso, meus irmãos, meus queridos,
Muitos têm perdido o rumo porque não têm honrado pai e mãe. Por isso que muitos têm naufragado nos seus sonhos, nas suas metas, nos seus ideais, porque não têm trazido esta condição de honra, de honrar, de obedecer. E Jesus Cristo, Ele nos traz aqui, e Ele fala aos discípulos, porque os discípulos queriam conhecer o Pai. E Jesus, como filho, Ele diz: quem conhece o Filho, conhece o Pai. Então, meus queridos irmãos, Jesus Cristo, Ele absorveu o ensinamento do Pai e colocou em prática. Por isso que Ele foi bem sucedido. Por isso que o pecado não venceu. Por isso que a morte não lhe venceu. Por isso que as circunstâncias da vida não lhe venceram. Porque o Senhor cumpriu o projeto divino. E Ele disse: quem conhece a mim, conhece o Pai. Vamos iniciar a leitura. Aleluia. Diz assim: não se turbe o vosso coração, não esteja atribulado a sua alma, não dê lugar a... O Senhor está contigo. Se você não está só, Ele diz assim: não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos, ou muitas moradas. Se não fosse assim, eu lá teria dito: vou preparar-lhes lugar, e se eu for e lhe preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver, vocês conheçam o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecem, conheceriam também meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhe digo não são apenas minhas, pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creia em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creia por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome eu farei. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e está em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Querido, há um contexto, sendo lançado, sendo jogado, a palavra de Deus, Paulo falando de algumas batalhas espirituais, e ele fala de uma batalha que se trava na mente do homem, que são a batalha que são lançadas pelos dardos inflamados do maligno. E nós precisamos nos revestir do capacete, o capacete da salvação, para estarmos livres desses dardos. Mas muitas das vezes ficamos totalmente à mercê, não cuidamos da nossa alma, não cuidamos dos nossos pensamentos, não cuidamos das nossas emoções, não cuidamos como a palavra de Deus diz que nós precisamos cuidar. Às vezes temos todo um cuidado, com aquilo que vestimos, com aquilo que usamos, com aquilo que comemos, mas deixamos de cuidar do alimento espiritual que vai fazer a diferença para a nossa vida.
para os nossos relacionamentos, para o nosso contexto de vida. E a palavra de Deus, ela inicia aqui falando: não se perturbe. E este momento é muito propício nós falarmos, diante deste momento de pandemia e diante deste domingo que é o Dia dos Pais, comemora-se o Dia dos Pais, aonde a geração, aonde nós estamos, passando a uma ação perturbadora que tenta tirar o sono, roubar a paz, a tranquilidade, trazer a ansiedade, trazer o medo, trazer toda uma sorte de coisas más para dentro do coração do homem, e depois do coração do homem revelar no meio da sua família e de todos aqueles que estão à sua volta. Mas, meus queridos irmãos, esse pai amoroso, esse pai bondoso, esse pai que tem um cuidado todo especial pela vida do filho, e eu quero te dizer que pai sempre quer o melhor para o seu filho. O pai sempre quer o melhor para o seu filho. Aquele que é pai, aquele que não apenas ele gera, mas aquele que cuida, aquele que cria, aquele que ensina, aquele que está no dia a dia, ele quer sempre o melhor. E o Senhor quer o melhor para você. 2 aceitaram, os outros parece que não estão aceitando. Deus quer o melhor para você. Queridos, Deus quer o melhor para mim e para você. Deus quer o melhor para as nossas vidas. E o texto vai nos dizendo aqui, ele diz: olha, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu não vou pular do barco, eu não vou desistir da vida de vocês, eu não vou abandonar vocês, eu não vou. E nós podemos confiar nisso, meus queridos, porque as aflições deste tempo não abalam o nosso Deus. Isso que nós estamos passando é um ajuste para os homens, para o mundo, mas não está mudando o estado do nosso Deus, porque o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Ele não saiu do controle, meus irmãos. Pode ter saído do controle dos homens, e saiu do controle dos homens. Saiu do controle das altas autoridades, daqueles que detêm, muito valores monetários, capacidade intelectual. Saiu do controle desses, mas de Deus não. E a palavra de Deus diz que esse Deus é um Deus que acolhe. Esse Deus está preocupado em te acolher. Esse Deus está preocupado em te ajudar, qual seja o estado que você está se encontrando. Qual seja o estado que você está, você sempre será filho. E filho sempre, ele será acolhido pelo pai. E esse pai é um pai que acolhe. Esse pai é um pai que acolhe. E a palavra de Deus diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Há muitas moradas. A casa do pai, ainda que ele estivesse falando da glória vindoura que alguns já estão desfrutando, já estão lá, já esperando a igreja gloriosa, a noiva do Cordeiro, para quando alcançar o arrebatamento. Mas, meus queridos irmãos, nós podemos trazer nesse contexto que diante de Deus, ele está falando, aleluia, que ele prepara para todos nós um lugar especial. Ele prepara o melhor que ele tem para mim, para você. Ele está preocupado contigo, para que você não seja órfão, para que você não esteja atirado pelo canto, para que você não esteja desanimado, para que você não esteja perdido. Para que você não esteja perdido. Para que você não esteja. E ele diz: na casa de meu pai, é Jesus falando, na casa do meu pai tem muita morada. Como dizendo: você pode vir, você pode desfrutar, você pode chegar lá, porque você vai ter um lugar. Você não vai ser um estranho. Você vai compartilhar de um contexto família. Jesus está falando ali, está dizendo: não, eu estou apresentando porque ao momento de você se achegar, você vai desfrutar esse sentimento que eu já desfruto,
Jesus estava falando isso para os discípulos e tentando mostrar para eles. Por isso que Jesus está dizendo para eles: mas como vocês não conhecem o Pai? Se eu tenho tentado revelar a vocês através do meu amor, através do meu carinho, através da minha atenção, através do meu auxílio, da minha ajuda, de estar constantemente ao vosso lado. Jesus já estava dizendo para eles: eu estou revelando o Pai, eu tenho feito aquilo que o Pai, a natureza do Pai está em mim, a vontade do Pai está em mim, e eu estou revelando tudo isso a vós. Mas eles não estavam compreendendo. E a pergunta é: você está compreendendo o amor do Pai? Você está compreendendo o carinho do Pai? Ou você está achando que as palavras do Pai são pesadas? Você está achando: ah não, meu Pai está ultrapassado, ah não, eu não vou dar ouvido para o meu Pai, porque já eu sou uma pessoa já de idade, já sou maior, e eu não aceito esta orientação do Pai. Por isso muitos se perdem. Por isso que muitos se confundem. Por isso que muitos se frustram no seu caminhar. É bíblico, queridos, honrar pai e mãe. Estar, ser grato. Mas pastor, o senhor não sabe o que eu passei nas mãos do meu pai, o que eu passei nas mãos da minha mãe. Deus, Ele sabe, Deus quer que você perdoe. Mas pastor, eu não consigo perdoar. Se você não conseguir perdoar, o perdão do Pai Celeste não vai conseguir entrar em teu coração, porque o teu coração vai estar fechado, impossibilitado. Então, para que você permita e receba o perdão do Pai Celeste, você tem que liberar o perdão para aquele que às vezes falhou contigo, te abandonou, esqueceu de ti, não te viu mais, não deu a mínima mais para ti. Mas eu quero te dizer nessa noite, a palavra de Deus lá no Salmo diz: se pai e mãe nos desamparar, o Senhor nos acolhe. Ontem, o nosso irmão presbítero Ângelo, com muita autoridade, falava de estarmos nos vitimando. E aquele que está sempre se vitimando, a culpa nunca é dele, sempre é do outro. Sempre é do outro. Sempre é de alguém que falhou, de alguém que esqueceu, de alguém que abateu. Mas, meus queridos, Deus quer que você conheça o amor do Pai. E a palavra de Deus: se eu for, Ele preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Deus quer fazer uma aliança comigo e com você. Deus quer estabelecer uma aliança. Esse início desse texto, preste bem atenção, o início desse texto é uma celebração de casamento. Era quando o noivo, ele ia até a casa do noivo e pedia ao pai, à mãe ali, a família, a mão da noiva. Ele estabelecia um compromisso, ele estabelecia um voto, ele estabelecia uma aliança. E ele ele fazia esse compromisso nesse versículo 1, 2 e 3. E depois ele diz: olha, eu vou lá preparar lugar, vou preparar a minha casa, eu vou preparar o lugar onde nós vamos morar, eu vou preparar o nosso sustento, eu vou preparar tudo. Quando estiver pronto, eu vou vir buscar. E aí quando ele estabelecia, ele levantava a casa, estabelecia o sustento, ele vinha. E quando ele vinha, ele chegava, estava vindo e estava muito perto da casa da noiva. Havia alguém, um amigo que era separado
para vir à frente gritando: vem o noivo, vem o noivo, vem o noivo, está chegada a hora, vem o noivo. E eu quero te dizer, meus queridos irmãos, como igreja, esse pai fez um compromisso conosco, e esse pai estabeleceu através de Jesus, e Jesus disse que ele estaria indo até o Pai, mas ele deixou o amigo, ele deixou o Consolador, ele deixou o Espírito Santo para estar ao nosso lado, e nos animando, dizendo: o noivo vai vir, o noivo vai vir, você não está só, ele não quebrou a aliança, ele não te deixou, ele não te abandonou, e ele vai voltar. E eu quero te dizer, ele vai voltar para buscar a sua igreja, mas eu e você precisamos estar preparados, eu e você precisamos estar buscando este noivo. Queridos, quem é este noivo, pastor? É o Filho, que é Jesus, que está fazendo a orientação do Pai. Vai lá e te revela a eles, e mostra para eles esse compromisso que eu quero com eles. Por isso que a vida cristã, ela tem que ser uma vida de compromisso. Por isso que a vida cristã tem que ser uma vida de fidelidade mútua. Deus cumpre a parte dele, e eu e você precisamos cumprir a nossa. Por isso que a vida cristã é como a núpcia, um momento, né? Uma ação, primeiro um contrato. Primeiro aqui nós estamos vendo um contrato de casamento, um compromisso feito de alguém esperar, mas se manter puro, se manter, né, esperançoso, se manter alegre, estar se preparando, estar se adornando, estar, né, buscando, fazendo, quando a noiva ela vai se preparando, ela vai preparando todo o enxoval, porque ela sabe que vai haver um momento que vai se estabelecer, né, ali a cerimônia, e logo após, né, as núpcias, e ela vai estar junto do noivo, e ela ali, ela vai se encontrar segura, ela vai se encontrar feliz, ela vai se encontrar, vai realizar o seu sonho. Mas, querido, será que nós estamos nos mantendo, nos cuidando, velando, buscando cumprir esse compromisso que nós fizemos diante do Pai ou diante do Filho? De nos comprometer, porque Ele se comprometeu conosco. Ele se comprometeu com você, de estar comigo e com você todos os dias. Ele se comprometeu conosco de não nos deixar órfãos. Ele se comprometeu conosco de ir e preparar um lugar, porque Ele estaria voltando. Ele se comprometeu conosco de suprir as nossas necessidades. Ele diz, lá no Salmo 23, Ele se comprometeu conosco de ser o nosso socorro. No Salmo 121, Ele se comprometeu para conosco de ser refúgio, lugar seguro, lugar presente. Ele se comprometeu conosco, meu querido irmão. E o que nós temos feito? Temos nos comprometido. Ou os dias estão passando e nós estamos trocando o anseio do nosso coração, já não mais, né, sabemos se temos a mesma devoção, ou se temos a mesma alegria de esperar, de ficar na espera pelo noivo. Mas tudo isso foi orientado pelo Pai. Compromisso correto, um compromisso sadio, uma postura certa. Querido, aquele filho estava cumprindo o projeto de um pai fiel. Um pai fiel, um pai amoroso. E a palavra aqui vai nos dizendo que Jesus entendeu isso. E Jesus está revelando o amor do Pai. Jesus está revelando o compromisso do Pai. Jesus está revelando os princípios do Pai. Os princípios de Deus não são livianos, queridos. Os princípios de Deus não são enganosos.
Deus não fica enganando. Não. Deus é a verdade absoluta, concreta. Todas as vezes o que se engana é o próprio homem pelos anseios errôneos do seu coração. E aqui, Jesus estava como um instrumento nas mãos do Pai, revelando a vontade, o projeto, o propósito, o querer de um Pai altíssimo, um Pai poderoso, Pai amoroso. Eu quero te dizer, como filho, você tem revelado, você tem honrado o Pai, esse Pai celeste. Você tem feito a vontade, ou você tem estabelecido, não, mas eu vou seguir a minha vida. Muitos estão caminhando assim. A palavra de Deus, ela estaria nos revelando, que seria a atitude de muitos, porque o amor ia esfriar no coração dos homens, os homens iam apostatar da fé, os homens iam deixar de congregar. A palavra de Deus, ela ia falando, advertindo que nos últimos dias, os dias seriam difíceis. Mas nós não podemos perder o caminho. Nós não podemos perder a atitude, nós não podemos perder a postura, nós não podemos nós não podemos achar que as coisas elas são desse jeito. Todo mundo está fazendo, todo mundo está indo para esse curso, eu vou ir também, esse curso errôneo de vida. Não, meus queridos. O Pai estabeleceu um projeto seguro. O Pai estabeleceu um caminho certo. O Pai estabeleceu princípios corretos. O Pai estabeleceu algo que traga ao seu filho e todos aqueles que desejam ser filho uma garantia, uma segurança, uma paz, uma alegria, um contexto não apenas neste tempo, mas no porvir. Por isso que ele diz, eu vou e vou preparar lugar, e vou vir buscar vocês, e vocês vão desfrutar, e vocês vão ver. A grande dificuldade do homem é crer. Jesus ficou 3 anos com esses discípulos. 3 anos ministrando, manhã, tarde e noite. Seminário intensivo. Feriado, sábado, domingo, ministrando ao coração deles. E uma coisa que Jesus mais enfatizou, e ele, um certo momento, ele disse, eu estarei derrubando o templo, mas no 3º dia ele estará sendo erguido novamente. E eles não compreenderam, e eles não buscaram compreender, eles não buscaram a revelação. Eles achavam que era o templo físico, que era o templo que tinha sido estabelecido ali em Jerusalém. E quando Jesus ele foi preso, quando Jesus foi condenado, quando Jesus foi açoitado, quando Jesus entrou na Via Cruz, quando Jesus foi para a cruz, querido, não houve jeito deles entenderem. Ao ponto que no domingo as mulheres juntarem algumas iguarias para irem lá no sepulcro, para celebrar a morte, para chorar lá diante do defunto, para prantear. E elas separam todas os perfumes, porque diante da situação não tinha sido feito o cerimonial que era feito, e elas prepararam tudo e foram. Mas elas não foram porque elas achavam que Jesus tinha ressuscitado. Elas foram num contexto de desilusão do coração, para chorar diante da derrota.
Não é mais tempo de você ficar chorando diante da derrota, porque Deus é um Deus de vitória. Não é mais tempo de você estar chorando diante das coisas, queridos, mas é diante de você crer, te levantar e prosseguir, porque Deus é um Deus de vitória. Mas pastor, tem pessoas partindo sim, tem muitas pessoas amadas nossas, queridas nossas partindo, mas não é tempo, meus queridos irmãos, de nós ficarmos enterrados juntos. É o momento de nós seguirmos vivendo. É o momento de nós prosseguirmos a vida. A dor fica, porque o homem não foi preparado para isso. Mas a palavra de Deus, se nós seguirmos aqui, Ele diz que estaria enviando um outro Consolador. Se é Consolador, Ele vai consolar. Ele vai confortar os nossos corações. Ele vai ajudar nós a enfrentar e prosseguir. E quando elas chegaram ali, queridos, no sepulcro, elas se depararam com um milagre. A pedra estava removida. E alguns textos diz que um anjo se diz para ela: o que vocês vieram fazer aqui? Ele não está mais aqui. O que você está fazendo? Por que você está assim? É como dizendo, não é assim que Ele quer que você esteja. Não é assim que Ele deseja que você esteja caminhando, andando, vivendo. Por que vocês estão aqui? Ele ressuscitou. E Ele vai à frente. Vão. E aí eles saíram ali. Conte aos seus irmãos. Anuncie. Porque as outras vidas necessitam. Você já tem recebido. Tem muitos que necessitam. Estão necessitando da nossa oração, do nosso incentivo. Não que você se una com eles e se enterre, mas que você levante, que você estenda a mão, que você declare uma palavra de ânimo, que você declare um texto bíblico, que você abençoe, que você vá lá e fale: Jesus ressuscitou, Jesus te ama, não fica órfão, não fica abatido. Jesus quer mudar essa circunstância da tua vida, porque Jesus quer ser pai, teu pai, como Ele é meu pai hoje. E eu sinto essa presença tão maravilhosa em meu coração, me dando segurança para prosseguir todos os dias da minha vida, porque todos os dias da minha vida Ele está comigo, todos os dias Ele está comigo. Todos os dias. Se você realmente me conhece, conheceriam também o Pai. Já agora você o conhece e eu tenho visto. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai. E isto basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Felipe. Você ainda não me conhece, Felipe. Quantas das vezes tem pessoas que estão pensando: não, se eu alcançar isso, se eu fizer isso e acontecer dessa maneira, vai bastar. Não. Queridos, esta vida aqui, ela tem um tempo passageiro. Tem um curso. Salomão, em Eclesiastes capítulo 13, ele declara bem claramente. Ele diz: é tempo de nascer, tempo de morrer. E ele vai dizendo o tempo ali, tempo de abraçar, deixar de abraçar, né? Tempo de rir, oportunidades da vida. E as oportunidades da vida, elas precisam ser vividas hoje. O passado já passou, não tem como nós ficarmos, ainda que constantemente tem pessoas que ficam só removendo coisas do passado. Nós não vamos pagar a nossa história, não é isso que eu estou falando. Mas, meus queridos, nós temos que viver o hoje, o presente, este momento que Deus tem nos dado, com as pessoas que Deus tem colocado à nossa volta.
com a circunstância e a maneira que Deus tem provido a nossa vida. Porque o hoje, se nós soubermos viver o hoje vai ser a ação e a semeadura e vai apontar para o amanhã. Não vai ser o passado que vai estabelecer o teu futuro. O teu futuro vai ser estabelecido pelo teu hoje, pelo aquilo que você está fazendo hoje, como você está vivendo hoje. É hoje que você está semeando. É hoje. Tenho experiências maravilhosas. Desde a minha conversão, tenho momentos muito difíceis, muito complicados em minha vida. Apaguei? Não tem como apagar. Mas eu tenho que viver o hoje. Porque se eu não viver o hoje, o amanhã, o ontem, o passado, ele não vai estabelecer o meu futuro. Vai haver uma lacuna muito grande. E queridos, e quando no hoje eu fico vivendo o passado, eu fico vivendo apenas lembranças. Eu não fico vivendo em ações, em atitudes. Aí eu tenho que remoer coisas, eu tenho que trazer coisas, eu tenho que fazer com que aquelas coisas, elas criem vidas no dia de hoje. E quando elas criam vidas, também elas formam os fantasmas. Elas criam dores. Elas trazem as frustrações. Elas trazem as crises. Elas trazem os sofrimentos. Porque vem tudo junto. Você vai puxando uma coisa e vem outra junto, e vem outra. Pastor, então eu tenho que esquecer. Não é esquecer. Muitos não têm. Porque você é homem. Essa expressão homem é aquele que se lembra no seu contexto original. Mas você tem que ser grato. Você tem que agradecer. Você não tem que ficar achando, que nesse período de tempo que você está, não era mais para você estar aqui, não. Se você está, é projeto de Deus. Se você está presente, é projeto de Deus. Deus tem um propósito, porque a tua vida, ainda que você esteja vivendo como aquele samba, deixa a vida me levar, vida leva eu, e esteja dançando no sapatinho, indo com a vida. Não, meu querido, mude esse contexto da tua vida, porque quem tem que te levar são os projetos de Deus, é a vontade de Deus, é o querer do Senhor. Você não tem que ser levado pela esta vida, você tem que ser levado pelo Senhor Jesus. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Não, há um projeto. Pastor, mas eu não descobri ainda esse projeto. Primeira coisa, agradar o Pai. Agrade o teu Pai. Pastor, mas o meu Pai, eu tenho certeza, meu Pai há muito tempo partiu. Agrade o Pai eterno. Mas como, pastor? Agora há o distanciamento. Não te aproxime através dessa mídia. Mande uma mensagem, não de terror, mas mande uma mensagem incentivadora. Mas pastor, eu estou precisando. Aí mesmo que você precisa mandar mais. Pastor, eu estou precisando de oração. Aí mais que você precisa orar mais pelas pessoas. Mas como, pastor? Como isso? Se sou eu que estou precisando. Vamos lá em Jó, queridos. Glória a Deus. Jó 42. Versículo 10. Depois que Jó orou pelos seus amigos, o Senhor tornou
novamente prosperar. Você precisa se envolver. Você precisa se envolver na vida de outros. Essa pandemia, ela colocou um contexto que as pessoas têm que ficar solitárias, abandonadas, esquecidas. Isso é um princípio maligno. Ah, pastor, isso é um princípio de segurança. Não, isso é um princípio maligno. 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 Nós precisamos seguir todos os cuidados necessários, mas nós não podemos esquecer das pessoas. Nós não podemos deixar de ajudar as pessoas. Nós não podemos deixar de socorrer as pessoas. Ah, você pode não estar ali presente, mas você pode estar animando, você pode estar encorajando, você pode estar telefonando, você pode estar mandando uma mensagem, você pode estar dizendo, ó, eu estou aqui junto contigo, eu tenho orado pela tua vida, tu não está me vendo, nós estamos um pouquinho longe, mas nós estamos juntos num projeto, num princípio maravilhoso estabelecido pelo Pai Eterno. Nós estamos juntos porque nós somos corpo. Você vê qual a área que essa pandemia ela quis atingir. As emoções, querendo te deixar órfão, abandonado, esquecido. Mas eu quero dizer que Deus não esqueceu de ti. Deus não esqueceu de ti. O Senhor não te deixa órfão. O Senhor é contigo. Mas você precisa também ser com Ele e te apresentar a Ele, falar com Ele, conversar com Ele. Pastor, mas eu não vejo. Mas a palavra de Deus, Ele nos diz que há momentos que nós precisamos nos achegar no secreto de Deus. Há momentos que nós precisamos nos achegar diante do secreto de Deus. E queridos, é tão estranho este tempo que nós vemos vivendo há alguns anos. Porque a mídia, esta deixa a vida nos levar. Ele quis dizer e mostrar para as pessoas que nós, estamos numa nova era, num novo tempo, um tempo moderno, um tempo, tudo que tu sente, tu tem que postar. Tu tem que pegar a tua vida, subir lá em cima, como pegasse um monte de pena e jogar. Informar para todo mundo as tuas frustrações, os teus medos, as tuas angústias, o teu sofrimento. Só que Jesus, Ele não nos falou isso. Ele nos disse com quem nós precisamos falar. Com as autoridades da igreja. Eu vou instituir autoridades e essas autoridades vão guiar as vossas vidas. Ele instituiu através de Mateus 6. Diz, olha, eu vou ensinar vocês a irem num lugar. E nesse lugar, quando vocês forem, vocês vão me encontrar. E ali vocês vão deixar tudo diante dos meus pés. Vai ser um lugar meu e teu. Vai ser nosso lugar secreto. Aonde nós vamos conversar, aonde nós vamos dialogar, aonde tu vai colocar tudo aquilo que tu está passando, tu vai te esvaziar. É o teu lugar secreto. E o teu pai, ele diz, Mateus 6,
o teu Pai. Porque esta pessoa que vai estar com você neste lugar, ele comunga com você no mesmo princípio, numa condição. Ele conhece a tua vida. Ele participa do teu dia a dia. Ele te conhece desde o ventre da tua mãe. Ele não está ali para te ouvir apenas numa condição de sustento para a sua condição. Não, meus queridos irmãos, Ele está ali numa condição muito mais, um compromisso muito mais, próximo. Ele fez uma aliança contigo. Ele fez um compromisso contigo de te trazer à existência, de ser a pessoa principal na tua vida, para ser um referencial na tua vida, um incentivador, um conselheiro para ouvir, para te incentivar. Tanto que a palavra de Deus, Mateus, ele diz que essa pessoa é o Pai Celeste. Esse secreto é com Deus. E muitas das vezes nós não temos, querido. Muitas das vezes nós vamos pegar só apenas a nossa comunidade, a Igreja Metodista Juliana na Carolina, a comunidade da Igreja Metodista Juliana na Carolina. Queridos, muitas das vezes nós estamos vivendo como a vida está nos levando. Nós nos levantamos, fizemos a nossa higiene pessoal, iniciamos a vida, nos envolvemos no nosso dia a dia, Quem precisa sair para o trabalho, sai para o trabalho. Quem fica em casa, fica em casa. Depois voltamos, para a nossa alimentação. Alguns se alimentam no trabalho, em outros locais, Prosseguimos, seguimos o contexto de vida e vamos indo. E às vezes paramos só para dizer: Senhor, abençoa esse alimento. E prosseguimos a nossa vida. E aí começamos a ter carências. Começamos a sentir algo confuso. Nos achamos que estamos esquecidos. Nos achamos que estamos sós. Nos achamos fracos, nos achamos desanimados, nos achamos abatidos, nos achamos que aquele dia como foi difícil. Porque nós descuidamos do secreto com o Senhor. Mas pastor, é porque eu não tenho tempo. Eu tenho muito compromisso. Ele nos deu 24 horas, queridos. Nós temos que remir o nosso tempo. O tempo é eu e você que fazemos. Mas eu sou trabalhador. O Senhor tem a vida toda preparada para só assistir à igreja. O Senhor pode ficar de pé até mais tarde, levantar mais tarde, fazer o que... Não, precisamos remir o nosso tempo. E o texto nos diz, queridos, mas quando você orar, vai para o secreto. Vai para o secreto, vai para o teu quarto, vai para um local, vai a sós, vai lá te derramar na presença de Deus. Queridos, eu tenho a plena certeza que as coisas vão mudar. Eu tenho a plena certeza que as coisas tomarão um outro rumo. Eu tenho a plena certeza que no início não vai ser fácil, porque você vai ter que criar um hábito. Outras coisas vão surgir, mas temos que criar um hábito. Mas quando nós criarmos, ele vai fazer parte do nosso contexto, da nossa vida. E nós vamos tirar experiências profundas daquele tempo. E a palavra de Deus nos diz aqui: feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então seu pai que está no secreto vê. Esta palavra aqui é a palavra-chave. O que diz aí na tua versão? Na minha versão diz: recompensará. Ele vai te recompensar. E algumas versões diz que ele vai recompensar publicamente. Ele não vai te expor, não é isso. Mas aquilo que tu vai falando para esse Deus em secreto, ele vai reagindo diante
do dia a dia. As portas começam a abrir, as coisas começam a se solucionar, começa a haver encaixe. Naquilo que parece que nunca se encaixa, começa a se encaixar. As coisas começam a tomar sentido. Por isso, meus irmãos, ele está dizendo, eu sou o caminho. Mas tu está querendo pegar atalho. Tu está só buscando os atalhos da vida. Não, mas esse atalho me leva lá, eu vou fazer desse jeito aqui, vou fazer, né, essa manobra. Não. A tua vida tem um projeto. O engenheiro já projetou. E você pegou, jogou de lado o projeto, está fazendo o teu projeto, do teu jeito. Da tua maneira. Às vezes gastando tempo onde não se deve gastar. Energia. Cansando. Abatendo, porque o cansaço da alma é diferente do cansaço físico. Você e eu podemos trabalhar, né, e nos envolver e ficar moído num dia intenso de trabalho. Cansativo, de doer coluna, né? Doer a pontinha do dedo lá, não consegue se levantar, não se consegue se baixar direito. Mas aí você toma um relaxante muscular, você deita um pouquinho mais cedo, descansa um pouquinho mais, e aquele cansaço passa. Mas o cansaço da alma não. Cansaço da alma não. A alma cansada, ela traz um suspiro constante, um peso, uma inquietação. Ela muda coisas, ela muda sistema, ela muda sistema emocional, ela muda as reações físicas, ela muda o apetite, ela muda tudo. Mas Deus está nos chamando para nós descansar nele, que Ele é Pai, queridos, Ele é Pai. Ele é teu Pai, Ele é meu Pai. Eu tenho vergonha. Eu até uma certa idade, aqui eu quero chamar o Ministério de Louvor. Eu até a certa idade eu beijava meu pai, eu acho que até os 13 anos eu tinha um costume, né, sair, onde encontrar eu beijava meu pai. Mas aí, né, com 13 anos já, não, já queridos, me distanciei, fui me distanciando do meu pai. Aí casei, tá? Aí antes de casar me converti, comecei a entender esses princípios tão maravilhosos. De abraçar, de estar junto, de beijar, de fazer, demonstrar um carinho, um nosso santo. E o pai sempre foi uma pessoa, diante da sua, né, seu jeito reservado, mas ele sempre foi uma pessoa presente em nossas vidas. Tanto que sempre nós estamos, né, nós somos uma família dos aglutinados. Onde vai um, vai todo mundo para lá. Vai. Não tem. Pode às vezes o espaço ser 2 por 2, entra todo mundo, fica todo mundo ali junto. Gostamos de estar juntos. Ele nos ensinou isso, nos motivou isso. E quando um precisa do outro, o outro está ali para ajudar. Certa vez minha irmã estava lá em São Paulo, lá em Campinas, enferma, com os filhos pequenos enfermos, e ele soube, ele pegou aqui, comprou a passagem e se foi. Ele sabia? Não sabia. Se foi. Ele caminhou muitos quilômetros para chegar até a casa dela. Ele parou num local distante, ele deve ter caminhado mais de 40 quilômetros. Mas ele chegou.
foi até Campinas, pegou Livramento São Paulo, Campinas. Lá em Campinas ele foi numa parada de ônibus, pediu lá apareceu uma pessoa que orientou, disse: não vá para aí, se for para isso, assim, tirar tudo, o senhor tem que pegar aquele ônibus. Só que aquele ônibus, ele para, nesse horário ele para assim, ele não vai ir até na área militar, o senhor vai ter que caminhar muito. Mas ele foi. Ele diz, né, ele conta que depois, né, o meu cunhado Renato pegou ele e levou ele de carro para ver o quanto ele caminhou. Mas ele foi. Quando nós nos formamos, ele foi lá. Ele foi na nossa formatura no Rio, ele foi, chegou na noite, ficou na nossa formatura. No outro dia já estava voltando de novo, mas ele estava lá conosco. Ele foi. Quando nós estávamos em Formigueiro, de meia chegava o pai e a mãe lá, ele estava lá. Quando nós fomos para o Armo, lá ele estava. Em Uruguaiana, estive enfermo, ele estava lá. Um dia ele deixou o seu trabalho diante de uma dificuldade que nós estávamos passando, ele orientado, né, pelo pastor, e ele foi lá nos assistir, estar conosco. Se o nosso Pai carnal, ele sabe dar boas dádivas, tanto mais o Pai celestial. Ele vai ir, meus irmãos. Ele vai te animar, ele vai te levantar, ele vai te pegar no colo. Ele vai se alegrar contigo. Ele vai curar as tuas feridas. Ele vai te encorajar. E Ele está aqui para te encorajar, dizendo: tu não é órfão, tu não estás só mais, eu estou contigo. Sou eu que curo as tuas feridas, sou eu que curo as tuas dores, sou eu que age em tua vida. Esse é o nosso Deus. Vamos louvar. Enquanto você vai orar, vai fechar os teus olhos e vai falar com esse Deus. Se você não tem chegado diante dele, você não tem apresentado o teu coração, você acha que não precisa, você acha que tu não. Todos nós precisamos falar com alguém, precisamos colocar o que estamos enfrentando para alguém. E esse Deus está esperando ouvir, aleluia, o teu clamor, a tua oração, as tuas palavras. Pastor, eu não sei orar. Fala o que você está sentindo, fala o que você deseja, fala o que está faltando, fala o que você quer de mudança, fala o que você deseja da parte deste Pai Celestial, que não quer te deixar órfão. Ele está contigo. Vamos louvar ao Senhor, aleluia. Louvar-te é bem mais do que eu mereço, adorar-te mais profundo do que eu pensei.